Agora, na Super, Bússola do Mundo, reforçando os fundamentos da fé cristã. Olá, muito boa noite a todos os ouvintes, bem-vindo a mais um programa, a Bússola do Mundo, um programa onde a fé não contradiz a ciência, onde você aprende que a ciência submete a Deus, e estamos aí mais uma vez. Meu nome é Edward, pode chamar já de Ed, porque abrevia, fica mais fácil, fica mais leve, e a gente está aí para mais um programa, e hoje o coração está alegre de ter um convidado especial. Para mim hoje em Belo Horizonte é o cara mais inteligente na área da política. Eu falo isso porque conheço, me ajudou muito a desintoxicar da minha velha política. É um cara que me ajudou a crescer muito. Eu estou muito grato por ele estar hoje presente e estar nos auxiliando. Não é isso, Mariel? É isso mesmo, Ed. E mais uma vez estou aqui para a gente tratar de um tema muito importante e atual, né? Sim, e não só atual, pra gente entender também, né? Desmistificar essas coisas aí que o pessoal anda falando. E eu queria estar já breve, a você e ouvinte, participe conosco, manda pergunta. O número é 31987 93... volta. 31987 93 1370, 31987 93 1370. Manda por extenso sua pergunta, por gentileza. O Mariel vai estar aí captando aí, vai estar repassando, porque se surgir muitas dúvidas, eu acredito que vai surgir bastante dúvidas sobre esse tema, que é: marxismo e cristianismo são conceitos incompatíveis? Teoria e discurso são contrários à Bíblia e os seus valores? Afinal de contas, nosso convidado é o Thales Violante. Quem nunca viu falar, vai ouvir falar, porque é o cara da política. E aí, Thales? Primeiro quero agradecer aí o convite, Eduardo, já amigo antigo. E só quero corrigir uma coisa aí, o cara que mais sabe da política, eu tô do lado aqui do Mariel, gente. Eu não posso falar todos os detalhes que eu sei sobre Mariel, porque eu não tenho tanto conhecimento jurídico para me defender, né? E queria agradecer a Rádio Super e dizer que a Rádio Super tem... porque eu amo rádio, né? Quando falaram que o rádio ia acabar, eu falei assim, impossível. E eu escuto e a Rede Super, né? A Rádio Super, ela manteve ali o âncora, que é realmente a voz radiofônica, que é a Michele, né? A voz mais bonita do Brasil. Amigo, isso aí. Porque o timbre radiofônico, ele não é feito, ele nasce pronto. Isso então, aí. Obrigado aí pelo convite. Você viu convite. isso aí, Michele? Isso é dom, hein? Isso é dom, hein? Muito obrigada. Então, Thales, eu queria te perguntar o seguinte, pra... A gente não é desmistificar. Marx é um ícone, tem gente falando bem, gente falando mal. E com o cristianismo, eu queria que você entrasse assim na questão biográfica dele primeiro. Eu estava estudando, ele foi um cara que nasceu, teve um amigo, teve uma família que não foi uma família muito feliz. Mas com relação a Marx, o que você tem para falar desse ícone aí? E por que ele se tornou esse ícone assim? Primeiro, assim, toda vez que eu sou convidado para falar desse tema, é bom sempre apresentar, assim, que é um assunto extenso, né? E a gente não pode entediar o ouvinte com coisas técnicas, tá? Mas eu queria que o ouvinte pensasse, assim, na imagem de um funil, né? O funil, ele abre, assim, né? Ali naquela parte mais aberta ali, você pode colocar o século XIX. Vamos colocar em primeira e segunda década do século XIX. 1810, 1820. E o que vai acontecer na Europa? Vai acontecer, assim, um caminhão de coisas onde essa parte do funil ela vai trazer, assim, muitas informações que vai adentrar para o século XX, até a terceira dezena do século XX. Então vamos colocar assim, 1820 a 1920. Então, um século. Esses 100 anos é tanta informação, e ela tá toda ali entrando no funil. E quando você vai vendo que o funil vai estreitando, você pode colocar bem lá pertinho da ponta 2023. Então, quando eu falo de Marx, eu não estou falando só de Marx. Eu estou falando de Hegel,
eu tô falando do cara que patrocinou a vida dele, o Frederick Engels. Eu tô falando de Ludwig Feuerbach. Eu tô falando de um série de nomes. E aí, eu vou dizer pro ouvinte o seguinte: como eu não quero ser reducionista e nem entediar o ouvinte, eu quero dizer pra vocês que Marx, ele é um cara que tem uma base cristã, assim, judaica, né? Ele recebe o judaísmo, ele conhece o cristianismo, mas ele acaba sendo um grande apreciador de um outro filósofo muito preeminente ali no século XIX, que é um cara chamado Hegel. Tá? E esse Hegel, ele fala de uma coisa assim: você tem uma ideia, aí você arruma uma outra ideia para contrapor, e dessa ideia você tem um resultado. Eles chamam de tese, uma antitese ou antítese e uma síntese. Aí eles falam dialética. Com coisa que o Hegel foi que inventou dialética. A dialética já vem lá de Sócrates. E aí o Marx, ele vai adentrar para esses estudos, mas o Marx, cara, nós que somos cristãos, a gente tem muito um princípio, né? A gente conhece a árvore pelo quê? Pelo fruto. Pelo fruto. Aí é biografia, tem que pesquisar, né? É um cara que as filhas suicidam. 2 filhas, né? Teve 2 filhas suicidadas. Um cara que né, traiu a esposa pela grande concorrência. Um cara dela, que dependeu ali do Engels. É uma pessoa. E aí, né, isso aí já tem relatos de poesias. Ele escrevia poesia, tá? Então eu tenho algumas poesias dele. Você vê assim que o simbolismo, a linguagem, é um cara altamente ligado ao ocultismo. Altamente ligado ao ocultismo. E é um cara que vai pegar essa dialética do Hegel e ele vai trazer para uma coisa que chama dialética histórica, trazendo para os ouvintes assim: o Hegel é o cara que traz essa coisa que a gente pode dizer para o mundo metafísico místico. O Marx vai pegar isso e trazer para o material. Terreno. Então, para o Marx... uma palavra, ouvinte, que eu aprendi com Tales é o emanente. Viu? O Marx, ele vai pegar tudo que transcende e vai imanentizar, vai trazer para o físico. Então, o Marx, ele vai ser um cara que aquilo que é religião, que é metafísico, que transcende o homem, ele vai atacar veemente. Pastor, vamos então trabalhar numa questão de cosmovisão, né? O que o senhor poderia dizer sobre a cosmovisão de Marx? Ele trabalhou ali naturalismo, se contrapondo à cosmovisão teísta. Como que é a cosmovisão? Quais foram as influências cosmovisionárias de Karl Marx? Tá, muito boa sua pergunta. Ele começa na sua ideia que é judeu, né? Tem pai. Tem um detalhe aí, Thales, eu acho que é para acrescentar também. Eu vi isso na biografia, isso me chamou a atenção. O pai dele foi forçado a virar evangélico, porque são de famílias judaicas e estava vivendo a perseguição, e o pai foi obrigado a converter. E parece que isso gerou em Marx um repúdio bem grande do protestantismo na época. E isso também entra na biografia dele, que eu acho interessante. Não sei se influencia a tal ponto a ele falar que a religião é a droga do povo, que é o ópio do povo, que ele odeia. E assim, ele ataca a religião assim, com todas as forças. Se você pegar as frases e as colocações dele, a religião para ele é uma coisa que é antiquada para a sociedade. Mas e aí tá ele muito ataca ligado nisso. à cosmovisão dele. E aí entra a cosmovisão. Assim, o Mariel tá mais assertivo. A cosmovisão dele o que é cosmovisão? Como eu enxergo o mundo. Isso. É as lentes que estão à minha frente. Como que ele vê o mundo? Aí agora eu vou abrir aspas para o pensamento de Marx. Tudo que transcende, ele faz com que o homem perca o foco na revolução da luta de classe, e isso atrapalha, isso deixa ele narcosado. O que é narcosado? Deixa ele anestesiado. Na época, a droga conhecida era o ópio. Sim. Então ele vai falar ele fala assim, a religião é o ópio do povo. Só que ele concentra numa luta de classe. Mas o interessante, tá? E a gente tem que entender que ele cresce numa Europa industrializada e, assim, muito dependente do carvão, né? Se você ler lá tem um livro do Zola, né? Que uma família começa a entrar pra mina 4h30 da manhã e sai 8 da noite. Ele só vê o sol domingo. Então, realmente existiu uma exploração muito grande, né, do trabalho. Mas essa coisa já vinha antes dele, tá? E o Marx pega isso tudo, ele é
ele é um filósofo, ele é um intelectual, e esses intelectuais, eles, né, ficam mais na área do pensamento. Mas o cara nunca entrou numa fábrica, nunca apertou um prego, um torno. Nunca trabalhou. Nunca trabalhou. O cara, olha, ele viveu às custas do amigo, né? Então, a cosmovisão dele, a gente pode falar sempre de um pressuposto. Qual o pressuposto da cosmovisão de Marx? Materialismo. Isso. Aí, traduzindo pro ouvinte, materialismo é o antagonismo, é o oposto de Deus, porque Deus é espírito. Então, se o materialismo anula o metafísico, no materialismo não tem Deus. Então, já no início ali, ó, na raiz, já há uma divergência entre marxismo e cristianismo e qualquer outra coisa que seja metafísica. É porque, para Marx, quando você pergunta o que é Deus, ele já nega a existência, Totalmente, né? Totalmente. E ele cria, assim, você vê na biografia, nos escritos dele, ele realmente cria uma luta até, assim, particular dele. Ele tem pavor da religião. É isso que eu tava falando com relação ao pavor. Ô Thales, e por que você já tem trabalho, você vai divulgar depois, gente? Se vocês quiserem anotar, fica com a caneta aí pronto para anotar. Ele tem um trabalho discipulado com jovens, com os pais, com todo mundo, e eu recomendo, muito bom. O que encanta os jovens hoje universitários, esse marxismo? Falta de leitura histórica? Por exemplo, eu posso falar de mim, que vim dessa formação. Essa luta de classe, ela empolga, porque é rico e o pobre. Então eu tenho que desfazer o rico, porque eu sou pobre, eu tenho que chegar lá. E isso que empolga. E os professores, eles parecem que soltam esse encantamento na mente. Aí você vai por aí. Só que quando você passa a estudar de verdade, você vê que a coisa é uma falácia, que é uma verdadeira mentira. E o que empolga na sua vivência aí com jovens? Eu tenho que deixar bem claro, assim, que no ano que nós estamos, 2023, já não tem mais empolgação nem admiração. Já tem o homem massa pronto. Quem que é o homem massa? Tá? Teve um cara, chamava Ortega y Gasset, ele escreveu um livro, O Homem Massa, em 1929. O que é o homem massa? Essas ideias, tá? Comunistas, socialistas, como eu disse lá do funil, quando ela chegou em 1968, tá? É o ano que nunca acabou, ali já tem tanta filosofia envolvida, tá? Que ali você tem a última geração, que é uma geração progressista, marxista, que era intelectual. E mesmo assim, pontual. Gramsci tá aí no meio? Gramsci é de 1900, dos anos 20, né? Tá. Gramsci já é um outro... O Gramsci é um cara que eles depois descobriram lá atrás, tá? Eu posso falar do Gramsci separadamente. Mas o que acontece? Hoje, o professor de faculdade, o próprio professor, ele já é de uma terceira geração. Então, quando você faz toda vez que você... É igual energia. Você pega a energia bruta, ela gera, né, calor, trabalho, mas transforma em outra coisa e vai perdendo potencial, né? Então, hoje, os alunos nem sabem o que eles falam. Nem professor também não. Assim, o nível de degradação intelectual chegou a níveis... alarmantes, isso, né? Nós chegamos pela primeira vez na história da humanidade que os pais são mais inteligentes que os filhos, né? Os pais têm que dar uma geração... Assim, isso mesmo nunca porque aconteceu. A 6ª série, a 8ª série dos pais vale muito mais que, às vezes, uma universidade do filho. Só que o que eu tô falando aqui é um reducionismo. Tem uma construção, né? Tem uma construção. Você vê Antônio Gramsci, Escola de Frankfurt, aí você tem Jacques Derrida, você tem... culminando lá em Nassau Alice. Então, tem uma série de coisas que o ouvinte tem que saber que hoje o cara tá ali sem o raciocínio lógico, mas ele não tá do nada, tá? Foi tirado aos tempos. Foi uma construção lenta e gradual, como o Antônio Gramsci fala. Que né? É por dentro, né? Quando você trabalha o imaginário, você trabalha com muito mais eficiência do que trabalhar diretamente acusando alguma coisa. Você quer um exemplo? Sim. Lá nos anos 80, eu sou mais velho que vocês, eu corria pra casa pra assistir uma novela chamada Roque Santeiro, tá? Tinha uma novela, essa Roque Santeiro, tinha 2 padres. Aí era interessante, né? Por que 2 padres? A igreja, a cidade era pequena. Um padre era de batina, chapéu, todo certo. Esse padre, a novela fazia ele assim como uma péssima pessoa. Já o padre progressista, que era cabeludo,
não usava batina, era mais liberal, fumava, bebia, conversava com o povo. Ele era uma espécie assim de herói. Então, aquilo ali falava diretamente, mas o comportamento de um fazia o público gostar mais do que o outro. Aquilo é um trabalho do inconsciente. Não era por acaso. Não era por acaso. Hoje a gente tá rico desse imaginário, né? Desses falsos ícones, né? Desses falsos ídolos que a gente cria, né? E qual que é o anticorpo para isso? Qual que é a vacina para isso? É a criança ter o imaginário desenvolvido. E onde que ela desenvolve o imaginário? Nos clássicos. Hoje alguma escola ensina clássico? Não sabe o que é clássico. E a criança, ela aprende a ler pelo método fônico. E o Brasil, né, ele tá com um método de letramento, que eles usam... Por espelho, né? Eles usam letramento na CNBB, mas na realidade, aquele método lá, ele é um método construcionismo. O cara vê a frase pronta e copia. Só que aquilo desenvolve no cérebro da criança uma parte que ele não lê, ele só faz paralelo, é tipo um joguinho de imagem. E ele não desenvolve a capacidade de criar um projetor na mente. E ele chega a se conseguir a ler, ele não consegue interpretar as figuras. Então ele se torna um leitor incapacitado de interpretar. Ele se torna um analfabeto funcional. Aí é o Paulo Freire que a gente fala. O Paulo Freire, ele pega... Aí eu quero deixar pro ouvinte, assim, bem... O Paulo Freire, gente, ele fez um trabalho magnífico, mas lá em Angicos. Você sabe o que é Angicos? Angicos é o interior do Rio Grande do Norte, na época de Getúlio Vargas. Ele vai lá, pega um grupo... Gente, bota a cabeça suas pra funcionar. O interior do Rio Grande do Norte, 50 anos atrás, ele vai lá e pega o pessoal da área rural, acima de 40 anos que é analfabeto, e ele faz um projeto de alfabetização deles lá em 40 horas. É uma coisa fantástica? É. Agora você pega um negócio desse e aplica para todas as crianças do Brasil? Não funciona, são realidades diferentes. Brincadeira! E jovens e adultos também. A perda, é o nonsense, é a perda de qualquer capacidade cognitiva aplicar um método desse pro Brasil inteiro. Mas o que você falou aí, Thales, eu acho tão rico, e a gente podia até aprofundar com relação a Marx, com relação a isso, como que o imaginário, ele domina e tira a falta do senso crítico. Veja, a criança, ela vai aprender que a imagem da girafa é a girafa, mas ela não tem um senso crítico de entender que a girafa é um bicho que pode ser perigoso para ela. Você quer ver como é que isso... Entendi. É terrível. É terrível isso aí. A Michelle levantou uma placa de 10 ali. A gente ganhou 10 alguma coisa? Não, é 10 minutos. É 10 minutos? Pra entrar no intervalo. Então tá bom. Eu tava igual aquele negócio de MMA. Nós vamos botar a menina aqui assim com 10 e voltando. Legal, não vai? Ganhou nota 10 pela sua resposta. Quando ela levantou 10, eu fiquei todo feliz. Pô, me deu 10. Pode ir, tá? O que acontece? Lá os cristãos, lá no capítulo 8 de Daniel... Tá, tem um texto lá que o Daniel fala assim: olha, depois daquela imagem, estava eu às margens do rio lá na província de Elão, e eu tive uma visão. Aí eu tive a visão de um carneiro dando cabeçada pra baixo, pra cima, pro norte, pro sul, e o carneiro arrebentava todo mundo. Aí eu olhei lá pro ocidente e vi um bode voando com um chifre só. E o bode veio e pum, arrebentou o carneiro. E o carneiro não aguentou o bode. E o bode, no auge da sua força, quebrou seu chifre. E o chifre transformou em 4. Quem pega a Bíblia, abre isso aí, não é cristão, fala assim, isso aqui é da Marvel ou é Bíblia? Então você tem que entender que o carneiro era Dari III, o bode Alexandre, o chifre era um só, porque era só Alexandre. Quando o Alexandre morre no auge da sua força, que morre com 33 anos, o chifre se transforma em 4 generais que tomam as posições: Lissandro, Cassandro, Ptolomeu, Seleuco. Só que o crente não tem um imaginário para adaptar essa figura de linguagem e esse pensamento metônico na profecia e cria um sério de horror. Você quer ver? Tinha um homem em cima de um cavalo que ele falava na Bandeirantes. Ele falou desse texto na época do atentado das Torres Gêmeas, que veio voando sobre as águas assim, bateu, porque ele falou assim que o carneiro tinha 2 chifres, e um chifre era maior do que o outro, e nas Torres Gêmeas tinha uma antena, um prédio era maior que o outro. Só que é o Império Medo-Persa, que os medos assim, o persa toma. Pastor, considerando que Marx, então, ele tem essa cosmovisão naturalista, materialista, histórica, como que então o marxismo ele lida com a noção cristã de propriedade privada? Ótima pergunta, porque é o seguinte,
Eu trouxe até o livro aqui, eu não sei se vocês têm câmera também, tem? Tem, vai estar lá aqui, no Ministério 24 horas, Aqui. diante do Senhor. Tá. Você pode acessar lá, ouvinte. Esse livro aqui é do Engels, E tá? breve O Engels aqui na é Rede Sul. o Engels é que Na cuidava rádio, das contas do Marx. Ele chama assim, a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Resumindo, para o ouvinte entender. O Engels, ele chega à conclusão assim que tem um pilar, um tripé que acaba com o comunismo. Família, a igreja e a escola. A escola de Frankfurt vai desenvolver isso melhor. E o que acontece? O que o pai faz? O pai, ele quer trabalhar para deixar alguma coisa para quem? Pro filho. Uma herança. E geralmente é uma propriedade privada. Só que ele vai, tá aqui, ó, tá? Tá na página 79. Ele fala que a opressão de classe começa numa relação monogâmica Da família. onde onde a família patriarcal, ela é opressora, é a primeira opressão de classe. E você sabe o que ele fala? Que tem que ser quebrado essa relação através da introdução involuntária na sociedade do incesto. Peraí, pastor, então o marxismo, ele é contra a família? Totalmente. A família, ela é o tripé que não deixa chegar ao comunismo top. Não tem como. Porque a família tem seus valores, né? Família cristã, principalmente, ela defende seus valores e A sua família visão do mundo. aponta para umas ações A conservadoras. família, então, nessa cultura judaico-cristã, ela defende a propriedade privada, Isso. que é contra, então, Você quer ver um fenômeno que as acontece? ideias do comunismo, é isso mesmo? Sim. Você quer ver um fenômeno Olha que aí. acontece nas universidades? O cidadão, ele entra para fazer história, chega lá no 3º, 4º período, ele já desfaz os laços com a família. A primeira coisa que ele faz no 5º, 6º período, a grande maioria, né, lógico que a gente não está generalizando, principalmente que eu passei por esse processo, de tanta lavagem cerebral que ele recebe, ele desfaz o laço com a família. Ele já não tem os valores da família, porque a família é arcaica, a família é ultrapassada, e é dentro desses valores aí que o Thales está falando. Olha aí, Quem- tá desmistificando, então, aquela ideia de que o marxismo é bonzinho, que quer o melhor para todo Não, mundo. não, Ele não. quer, então, destruir a família, porque a família defende a propriedade privada. Porque o que acontece? O próprio Saul Alinsky, ele tem uma frase ícone do comunismo e do marxismo. Ele fala assim, o problema não é o problema é a revolução. 3 minutos. Então, deixa eu falar uma coisa com você. Olha só. Preocupa com ela, não. Eu vou falar uma coisa aqui em 2 minutos no máximo. Quem o Mariel sabe? Quem é Érica Cocai? Uma deputada Isso. do PT. Coloca no YouTube assim, Érica Cocai, incesto. Ela dá uma palestra e ela fala, eu custei a entender, ela custou, né? Eu entendi na primeira leitura. Ela falou assim, eu custei a entender, mas estudando o livro de Engels, a família, a propriedade privada, a gente tem que acabar com esse tabu, que é a família patriarcal. E nós temos que estimular e introduzir nas famílias o incesto. Porque uma relação incestuosa, ele vai fazer uma anarquia e nós destruímos a família. Está no Meu YouTube. Deus. Está no YouTube. É Olha uma aí. informação que eu acho que vale para todo cristão não só orar e vigiar e praticar e começar a entender a sua consciência, de onde você veio, o que você prega, o que você vive, porque isso é importante. Essa é uma guerra cultural que a gente está vivendo, que as pessoas acham bonitinho. Eu agradeço o Thales pela minha caminhada, porque eu cheguei lá e ele foi me desintoxicando, e não só desintoxicando, mas assim, esse trabalho de desintoxicar é um processo, porque de fato é uma lavagem cerebral. Sim. E de fato a gente tem pseudos pastores que seguem esse caminho progressista seguindo esses caras, só que enrustido. E aí a gente acha isso bonitinho, não é tem bonitinho. que olhar o marxismo sem máscara, né? Ou melhor Sem dizendo, máscara, sem por máscara. trás da máscara bonitinha, Porque da eles questão vendem coisa social, bonita. Por da exemplo, questão teve social, algo bonito né? aí, Thales, você pode depois acrescentar, a gente volta pro segundo bloco, mas assim, daqui a pouquinho a gente tá indo, mas você pode acrescentar. Teve algo bonito aí do Marx, que foi a questão do fim do trabalho infantil. Beleza, isso aí foi uma crítica e ali os caras conseguiram, mas uma coisa... Controvérsia. Veja bem, uma das críticas foi essa. Aí eles pegam isso aqui como se fosse bonito. Mas não é que quer dizer que isso é bonito, é pleno. Não foi assim que funcionou. Como o Thales disse, é controvérsia. Eu não acredito nisso. Pode falar aí, Thales. Acho que vamos entrar no intervalo, né? Não. Falta 2 minutos ainda. Não, você tem, assim, já no século XIX,
já movimentos contra isso, porque quando vem a manufatura, né, as fábricas de tecido, essas crianças entravam, né, porque elas eram pequenas, elas tinham que entrar, havia crianças que sofriam acidente de trabalho, perdia braço, perdia perna, então já havia um trabalho já de acusação, de uma luta contra esse trabalho infantil, que então, quer dizer, Marx vê isso e o comunismo, ele vê as ações que aparentemente são ideias boas, ele pega e leva para um sofisma. A gente pode debater isso no segundo próximo bloco. É isso aí. Michele, vamos agora terminar nosso primeiro bloco e voltamos daqui a pouco. Ouvinte, por gentileza, participe conosco aí, manda seus recados, manda sua pergunta, 987-93-1370, 987-93-1370. Participa conosco aí extenso, faz a sua pergunta, o Thales está aí para nos auxiliar e o bate-papo está muito bom. Até o próximo bloco aí. Olá, voltamos, 18h31. Mariel, tem alguma pergunta aí dos ouvintes? Se alguém quer participar, então vou chamar de novo. 31 987 93 1370. 31 987 93 1370. Anota aí e manda uma pergunta para nós. Mariel, você quer complementar aí com uma pergunta? Quero sim. Olha só, pastor, como é que o marxismo e o cristianismo eles entendem a relação entre riqueza e pobreza? Ótima pergunta. Mariel é um cara... o Mariel, ele tem talento. Ele devia achar... O apelido do Mariel devia ser, assim, mosca do alvo. Ele acerta mesmo. O Mariel é profundo. Mariel, sua pergunta é tão inteligente que ela necessita de uma preparação para responder. Eu queria, antes de responder, colocar os ouvintes para pensar uma coisa assim. O marxismo, ele lógico que ele é contra a pobreza, mas ele diz assim, que o importante é ter as classes aí para trabalhar para ter uma classe só, né? Ter uma classe só. Ok, nós vamos ter todo mundo uma classe só. Uma classe quer dizer igualdade, né? Como que você pode pegar um mundo tão diversificado e fazer uma classe, né? Então, alguém descobriu alguma coisa em grupos, né? Aí você pega os grandes descobertas, né? Os grandes cientistas. Quando eles fizeram alguma coisa que foi benéfica para a humanidade, estava um grupo de estudo ou um cara sozinho? É sempre uma pessoa sozinha. E quando você começa a pegar tudo e normatizar, nivelar, vai ser sempre para baixo. Mas o interessante, porque se essa classe existe, quem que vai organizar a classe? Né? Aí sempre vai ter um chefe, né? Sempre vai ter. Nunca vai ter. Não existe classe igual, não existe igualitarismo. Existe alguém que vai ser chefe. Aí eu aconselho ler a Revolução dos Bichos. Né? 1984 tem um outro livro do George Orwell. A Revolução dos Bichos também é um livro dele. E aí os bichos revoltam e tomam a fazenda. E o dono da fazenda é expulso. Primeiro mês, tudo ok. Mas aí as coisas não andam bem porque eles não sabem administrar a fazenda. E começa a faltar as coisas. E aí junta os porcos e toma o poder. E começa a matar. Mata um, mata outro. Aí os bichos reuniram e falaram assim, mas não é tudo igual? Aí os porcos falaram assim, mas tem uns que é mais iguais do que os outros. Então, assim... e aí também a relação... que essa ideia marxista de acabar com a pobreza em fazer um grupo só economicamente, socialmente, antropologicamente, não tem jeito. Isso já foi provado, é impossível conseguir isso, tá? Agora, o cristianismo, ele parte de um pressuposto do Logos, que é o Cristo. Assim, todo texto bíblico, ele tem uma hermenêutica a respeitar. Por exemplo, quando você tem lá assim... que Deus agradou do sacrifício de Abel e não do sacrifício de Caim. Por quê? Ali em Gênesis não fala. Mas lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 4, diz assim: Deus agradou da oferta de Abel, que ela foi dada com fé. Então a Bíblia, ela responde ela mesma. Só que existe acima dessa a primeira regra. O que Jesus falou, acabou. Né? Quando Jesus fala, acaba a ser hermenêutica. É ponto final. Ele é o princípio e o fim. Ele é tudo. E ele diz assim, olha, os pobres, vocês vão
sempre ter eles com vocês. Ser pobre não quer dizer que você não seja de Deus. Você pode ser pobre e não ser necessitado. Por exemplo, dentro do IBGE, eu sou considerado uma pessoa pobre, porque eu não tenho propriedade privada, eu não tenho veículo, eu tenho uma motocicleta que já vendi, que eu não tenho bicicleta mais. Então, mas eu não sou pobre, assim, eu não tenho necessidade de nada, porque tudo na minha vida é suprido. Então, eu posso ser considerado pobre, mas eu tenho ausência de necessidade. E eu me considero extremamente próspero, né? Então, esse conceito de pobre pro comunismo, marxismo, tem uma nomenclatura. Pro cristão, precisa ser visto de outra forma. E aí não tem jeito, né, o Mariel? São dois. A gente começa a entender, Thales, nessa aula que você está dando pra gente, que são dois mundos totalmente diferentes. Agora, uma pergunta, assim, bem pessoal, no sentido assim, como que a gente entende hoje cristãos ou pessoas que se dizem cristãs seguindo essa ideologia de Marx? Aí eu penso, não sei se eu sou com a verdade, eu acho que hoje essa classe de pastores e líderes assim, que são marxistas, eles são e não sabem. E eu acho que eles não fazem de coração mal feito, assim, não faz de má vontade. Eu acho que faz por falta de conhecimento mesmo. Por exemplo, quando Deus perderam a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o símbolo máximo de Israel. E Davi falou, tem que trazer a Arca pra Israel. Tá certo esse pensamento? Tá, ué. E mandou buscar ela, meter ela em cima de um carro de boi e veio trazendo ela. Só que deu um trupico lá e a Arca ia cair, cara. E se ela caísse, ela ia fazer o quê? Quebrar. Aí um cara chamado Uzá, ele correu lá e segurou ela. Ele não teve um coração bom? A intenção era não deixar cair, né? A intenção era boa, mas na hora que ele botou a mão lá, o que aconteceu com ele? Morreu. De boa intenção, o inferno tá cheio. O cristão tem que entender que as suas boas obras, elas aos olhos de Deus, é um trapo de imundície. Pra quem não sabe o que é trapo de imundície, é um absorvente de mulher usado. Você não pode fazer nada a partir do momento que você vira cristão se Deus não está ali. Qualquer coisa que você faça, se não tiver o amor de Deus, se não tiver a presença de Deus, você pode botar seu corpo para queimar, pode vender seus bens, você pode fazer uma série de coisas, mas se não tiver o amor de Deus ali, o filéu, a presença se Deus não estiver nessa obra, ela é em vão, tá? Então não adianta. Pastor, então o cristão, ele faz boas obras, ele faz as obras sociais, ele compartilha dos seus bens com o próximo, mas o marxismo também faz isso. Então qual que seria a diferença? Qual obra que o marxismo faz boa, que eu nunca vi? Pelo menos a ideia é a socialização dos bens. Eu já vi assim, Orfanato Santa Terezinha, Hospital Santo Antônio, Hospital Santa Mônica, Centro de Recuperação Teodoro, sei o quê. Mas não é essa ideia de compartilhar, de justiça social que atrai os cristãos? Não seria isso? Mas só que o cristão, ele precisa ter mais sabedoria. Quem recupera as pessoas é a igreja, tanto católica quanto evangélica e os espíritas. Há uma ação social gigantesca. Qual ação social que o marxismo faz? Zero. Pelo menos pregam a justiça social, né? Mas o que o marxismo é? O marxismo é uma cadeia desenfreada de sofismas. O que é um sofisma? Sofisma é uma coisa aparentemente bonita que deteriora, termina numa coisa totalmente abjeta. Ideias que começam pro homem direito, mas o seu final é de morte. Pro cristão, é um paradoxo. Aparentemente contrário, mas termina numa coisa perfeita. Que é a vinda de Jesus e o governo dele. O marxismo é uma estrutura falaciosa, materialista, que ela só tem um objetivo: a tal utopia, a luta de classe, que nunca chega. Você já reparou que nunca chega? Nunca diminui? Nunca. Aí você chega, vai. A coisa... O marxismo, ele prolifera morte, pobreza, baixa intelectualidade, opressão, falta de liberdade,
abdução dos pensamentos. Qual governo socialista, comunista que há liberdade? Socialismo e liberdade, então, são duas palavras que não cabem na mesma frase. Não existe. O exemplo que ele acabou de dar do bicho. Da Revolução dos Bichos. Alguém vai mandar e um bicho então vai matar o outro. São duas palavras que não cabem dentro da mesma frase, né? Socialismo e liberdade são totalmente antagônicos. É uma utopia, né? Vendida com um sofisma, né? Com a área de aparência. Mas só que essas coisas não foram feitas do nada. Foram muito bem projetadas. A escola de Frankfurt, tá? O que é a escola de Frankfurt? Eu trouxe aqui até um exemplar do Herbert Marcuse, que é a teoria crítica. Mostra lá pra nossa câmera. Aqui, ó. Câmera. O Herbert Marcuse, aqui, ó. Tá. Vocês já viram Woodstock, aquele show gigantesco que teve, né? Woodstock. Você já viu nos anos 60, quando os americanos faziam assim: não faça guerra, faça amor. E fazia esse símbolo aqui, né? Nada aqui. Gente, quando o Herbert Marcuse falou assim, ó, nós temos que adentrar nas faculdades, nós temos que fazer uma quebra desse ciclo família, igreja, né, e escola, nós temos que trabalhar nessa classe estudantil, porque os jovens são propícios a fazer o serviço sujo. Mas só que é difícil pegar essas ideias marxistas, então nós precisamos alienar eles. Então nós temos que trabalhar com a libertinagem sexual, que aí vem o LSD, vem o negócio do preservativo, ali o hippie. Aquilo ali é a escola de Frankfurt, tá? Entendi. E ali você tem um passo gigantesco para você ter uns jovens que vão estar sendo usados, que o próprio Stalin e o Lenin falou, que é o looping do proletariado. O que é o looping do proletariado? É aquela classe que está à margem da sociedade. Quem está à margem da sociedade é o quê? Marginal. Traficantes, prostitutas, assaltos. Você já reparou no governo do Brasil que um pai de família anda armado e vai preso? Aí ele vai preso. Mas o marginal pode. A margem da sociedade. Se um cara assalta sua filha, toma o celular dela e dá um tiro nela, ele precisa ser o quê? Ressocializado. Agora, se eu chego lá na internet e critico o governo, eu vou preso porque eu sou antidemocrático. Só que o antidemocrático, a gente não sabe o que é antidemocrático. A gente não sabe nem o que é fake news. É o que convém então, eles. Aí, qual que é o primeiro sinal do marxismo? É a falta das proporções. Entendeu? Isso se reflete até na arte, né? É só ver Roger Scruton, a beleza importa? Exatamente. A arte, influenciada por essa ideologia, é uma arte desproporcional. A música, conforme a gente até teve aqui a Patrícia Valadão, a arte perde a beleza, a música vai sendo depravada, porque pela música a gente faz alienação, a gente vê o funk, que é um gênero que não prega virtude nas suas letras, e a gente vê por aí, a virtude na música falta. E eu tô falando de um gênero para depois não popularizar, justamente porque é um gênero que eu lido na periferia com os meus alunos de escola. E pra chegar na música? Desvirtua eles. É o que a gente tá falando aqui, de guerra cultural. Essa ideologia, ela permeia todas as áreas de influência da sociedade. O Eduardo, na faculdade dele, ele mandou uma foto pra mim de um quadro na faculdade dele, tá? O Eduardo falou assim, olha o quadro na minha faculdade. Quando você fala música é o último estágio do saber. Tá? Verdade. Você tem o trivium e o quadrivium. Como que começa o trivium? A gramática, a lógica e a retórica. E o quadrivium? Aritmética, geometria, astronomia e música. Então, a música já é o fim da degradação. E forma a personalidade, né, cara? É o final é o belo se transformando em feio. E hoje a gente vive isso. O que é errado é certo, o que é certo é errado. Então, isso que é importante informar para o ouvinte, que não é simplesmente uma questão social e econômica. É uma ideologia que permeia todas as áreas da sociedade. Então, quando o cristão, na sua área de influência, ele tem que se posicionar como cristão contra essa ideologia marxista, uma vez que, conforme a gente até já falou aqui, é uma ideologia contra a família, contra a vida, contra a liberdade. É uma cosmovisão absolutamente antagônica à cosmovisão cristã. E Thales, qual o trabalho assim que você dá de conselho ou que você tem visto na sua vivência pastoral e sua vivência diária sobre, não vou dizer proteger,
Mas o que precisa ser feito nas igrejas como um papel crítico para combater isso? Uma escola dominical atuante, um ensino mais aprofundado, o que precisa ser feito? Muito bom, boa pergunta. O que acontece? Quando você tem uma doença, você precisa diagnosticá-la e entrar com os medicamentos. Isso. Né? Por exemplo, o cara tá com uma infecção muito grande. Ele vai entrar com um antibiótico pesadíssimo. Isso vai dar ali diarreia, vai dar algumas coisas, vai dar uns contrapontos. Mas ele tem que trabalhar aquilo para depois desenvolver, né? E hoje o momento é o seguinte, nós temos uma classe, eu falo isso com tristeza, não falo isso com nenhum desfavor, mas eu convivo com muitos pastores. Eu tenho 51 anos, eu comecei a frequentar a igreja com 5 anos, eu leciono, né, a Bíblia há 20 anos, né? Então, eu convivo com muitos pastores e eu vejo uma certa deficiência no quesito interpretação de texto, tá? Isso reflete nas ovelhas. Então, quando você vai você precisa levar o cristão para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que transforma, não a cultura evangélica. Tá? Você sabia que a gente tem dois judaísmos? Você tem um judaísmo mosaico e você tem um judaísmo pós-Macabeus. Ali, mais ou menos 100 e pouco antes de Cristo, um pouco antes da chegada de Roma com Pompeu, quem estava comandando Israel era a dinastia Asmoneia. E tinha uma mulher chamada Alexandra, ela tinha 2 filhos, Aristóbulo e Hircano. Eles brigaram, eles ficavam brigando. E aí até que aparece um cara chamado Antípater, que é um cara da Idumeia, que começa a fazer um jogo de jogar um contra o outro. Esse cara é o pai do Herodes, tá? E ali, pela primeira vez na história, aparece a figura de duas classes, saduceu e fariseu. E ali você vai até a chegada de Pompeu, que vamos botar ali em 65, 66... Vamos botar assim um número para cima, de 70 até o ano 0, 70 anos. Em 70 anos essa classe, ela encheu de tanta PEC, né? Ela encheu de tanta coisa a lei. Quando Jesus estava no seu ministério, havia muita confusão entre o povo. Os caras tinham dúvida, Jesus, quem que pecou, ele ou o pai dele? Confusão porque existia uma cultura imposta pela tradicionalismo. Pelo imperialismo na época também. E o Brasil, final da década de 80, ele teve essa invasão americana da igreja. Tanto é uma igreja triunfalista, né? Uma igreja de carismática, uma igreja próspera, a teologia da prosperidade, enfim. Ela foi trazendo também essa gordura, essa capa de gordura. Essa capa de gordura engoliu a Bíblia. Então hoje o crente, ele é muito ligado à cultura ali da igreja dele. É Ministério de Libertação, Ministério da Família, eu não sei o quê. É cheio de penduricalho que não tem nada a ver com a Bíblia. Nada. E aí o cara não tem acesso à Bíblia. Por quê? Porque ele vive ali na cultura da igreja. Só que o dia que ele tiver um contraponto, uma briga com o líder, ele não tem sustentação para ficar na igreja. E gira. E o giramundo rola. E a igreja está tornando um moedor de carne. Pensa em algumas assim, todo ano muda os membros da igreja, olha pra você ver. Você me lembrou uma coisa assim, dentro desse papel que você está falando, as pessoas, elas não podem ser contrariadas, talvez no seu erro, no pecado, que ela vai procurar outra. Ela não quer ser contraposta, porque ela não quer crescer. E pra gente crescer, a gente tem que ser contraposto. Mas de forma prática, como que a gente pode preparar o jovem cristão contra essa ideologia? É porque eu ainda não respondi. Eu só fiz a perícope. Qual que é a ação prática? Por que eu falei da capa? Porque a capa não muda a vida. O que faz a metanoia, mudança de pensamento, é o logos, a palavra. Entendi. Só que é o seguinte, você, como pastor, expor a palavra demanda muito tempo. Tem que estudar. Você tem que estudar. Expositivo leva tempo. Você não pode aconselhar toda hora domingo no púlpito, pregação pastoral. Você tem que ser expositivo. É a palavra de Deus que leva a metanoia. Até o Nietzsche sabia disso. Um pensamento só sai quando entra outro. Se entra
pensamentos de cultura evangélica, o cara não tem transformação. Mas esse é um trabalho exclusivo do púlpito? Ou uma escola, a igreja local? Mas eu acho que, uma não sei se escola? o Thales concorda, você pode discordar, Thales, eu acho que se sair do púlpito já gera um círculo na igreja, vai para as escolas, vai para os seminários, é igual falar, a gente tinha falado aqui, é uma vergonha os nossos seminários não ter filosofia. E aí tá preparando quem? Se filosofia é a arte de pensar, de moldar, seu amor, sabedoria. Mês passado eu li um livro aqui você tem aqui, né, o Herbert Marcuse, mas existem outros filósofos. Eu li um livro do Horkheim. O Horkheim, ele dentro da escola de Frankfurt, ele fala assim, vou parafrasear, ele fala, nós temos que pegar esse pensamento silogístico, que é o pensamento da lógica e da razão aristotélica, e nós temos que trazer isso e subverter isso. Porque essa razão, nós precisamos criar um pensamento dialético nela, porque ela bate com a gente. Veja, para você ver como que não existe razão no pensamento esquerdista, o pensamento marxista. Olha só, tá? Você pode andar na rua com uma camisa com a suástica nazista? Não pode, você vai ser escorraçado, né? Quantas pessoas o nazismo matou? 5, 6 milhões de judeus, né? Tá, mas vamos botar ali que vamos botar que o Hitler, vamos subir o número do Hitler. Vamos botar que o Hitler matou 10 milhões de pessoas. Isso. O Stalin, em contagens conservadoras, o Stalin matou só nos expurgos 10 milhões. No total, o Stalin matou, assim, por baixo, 50 milhões de pessoas. E aí, você pode citar Mao Tse Tung? Pode, Mao Tse Tung, você pode citar Pol Pot, você pode citar todo... Então, assim, não existe uma razão lógica. O progressista, ele não tem o raciocínio lógico. Por exemplo, eu nunca fui bolsonarista, nunca. Não admiro lá, não sou pró-político. Aí uma menina de escola que eu atendi falou assim, o Bolsonaro é genocida. Aí eu falei assim, tá bom, o que é genocídio? Aí ela falou assim, não sei. Aí eu fui falar com ela, genética, né? Eu falei com ela, tudo que acabar em cid é pra matar. Lá na sua casa você mata barata com o quê? Inseticida. Então assim, genocídio, ele vai matar uma coisa genética. Ele vai matar... Aí eu falei com ela, existiu um genocídio lá na Ucrânia, chamado Holodomor. O Stalin fechou a Ucrânia e os ucranianos morreram de fome. 6 milhões. Então, quando você comete um genocídio, não existe genocídio sem querer. O genocídio, ele é estudado, ele é preparado. Quando Hitler fez o genocídio dos judeus, teve que fazer toda uma logística. Os judeus chegavam em Auschwitz achando que ia embora. Sabia disso? Eles entravam nos vagões. Quem que sentou num jantar para resolver isso? O cara que foi até pego na Argentina e foi julgado em Jerusalém e enforcado, que é o Eichmann, que até a Hannah Arendt escreveu o livro dele. Então, você vê sim, que se o Bolsonaro é responsável por 600 mil mortes, mesmo que ele fosse responsável, elas foram por incapacidade, por incompetência. E não existe genocídio sem querer. Mas aí você tá falando essa questão também do raciocínio lógico, né? Como uma coisa se contradiz outra. Racional, você pode pegar, por exemplo, um desses ícones também que veio do marxismo, que é o Che Guevara. E o Che Guevara, por exemplo, ele tinha toda uma questão homofóbica, ele era racista. Então, assim, tem toda uma questão que é contra a lógica. Olha só, Ed, e as pessoas defendem isso. Uma das primeiras coisas que a Reforma Protestante fez foi implantar escolas, né, próximas às igrejas locais. Se hoje nós estamos combatendo essa ideologia, por isso que eu perguntei, será que é um trabalho exclusivo de púlpito ou as igrejas devem preparar os seus membros para que eles possam entrar dentro das escolas? Tem que preparar, né? Para que dentro das escolas a gente então prepare uma nova geração vacinada contra essa ideologia que é contra tudo aquilo que o cristão defende. Mas para fazer isso, que é o certo, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Por exemplo, sábado passado, eu tive um casamento para ir. Fui convidado para um casamento. Mariel foi convidado para o casamento. Teria festa depois do casamento. Eu queria ir ao casamento. Mas por que eu não fui?
Eu estava com 15 adolescentes estudando, um projeto que eu tenho que eu não... Então, quer dizer, isso demanda trabalho, demanda mais horas de estudo, mais horas de organização. Demanda uma coisa que a gente chama, Thales, renúncia. O que é fé cristã? É renúncia. A gente tem um grande desafio desse tempo, eu vou falar não desse século, mas a gente tem um grande desafio nessa geração, que é as pessoas abrirem mão do prazer, abrirem mão do seu bem-estar por uma causa maior. Aí eu pergunto, o que é prazer? O que é prazer, tá? Quando você está inserido nas coisas de Deus, eu estou falando para um cristão, ele começa a se entregar a Deus e ele começa a entrar num gráfico de inversão, onde que ele tem uma metanoia e isso cria uma certa indigestão, mas à medida que você vai se entregando a essa obra, você vai criando uma ação de encontrar o centro da vontade de Deus e você vai encontrar um prazer inigualável, uma paz inigualável nas coisas de Deus. É a felicidade, né? Que a filosofia há tanto tempo trabalha com isso. Sim. Arateia. Agora eu gastei. Agora eu gastei. Pois é. Pastor, como é que fica então a questão da fé e a razão, tanto para o marxismo como para o cristianismo? Como que cada um trabalha essas categorias? Mais uma vez, pergunta maravilhosa. Eu vou entregar o produto pronto, tá? Que se eu ter que explicar aqui, eu não vou ter tempo. Mas eu deixo meu telefone aí para produção. Pode me procurar que eu sempre explico naturalmente. Tenho aula disso também no YouTube. O marxismo, ele não trabalha com o sistema lógico. Sim. Ele trabalha com o dialético. O que é o dialético? Você tem uma tese, uma antítese e você chega a uma síntese. Mas só que essa síntese, ela abre de novo uma nova. Então, o marxismo ele pode se transformar no seu inverso quantas vezes quiser. Ele é mutável. Ele não tem... Por exemplo, quando as pessoas falaram assim, acabou o comunismo, acabou o marxismo, porque o muro de Berlim caiu. Negativo. O marxismo ele não precisou da União Soviética. A União Soviética era um braço, como se estivesse doente. Ele amputou e continuou. O marxismo já é uma cultura. Ele não precisa de uma coisa física. E olha que ele ataca o metafísico. Então, já o cristianismo, quando o indivíduo vai começar a pensar nos dogmas cristãos, ele tem que usar o raciocínio, concorda comigo? Sim. Então, quando ele começa a pensar assim, aí eu vou traduzir aqui para uma forma bem simples. A pessoa, você aí que é de uma igreja, você chega lá para um amigo seu que não crê em Deus, fala com ele assim, amigo, vão na minha célula. O amigo fala assim, pô, célula? O que vem na cabeça do amigo? Igreja, música, não bebo, não sei o que, não sei o que. Então, quer dizer, o cara já começou a trabalhar o quê? O raciocínio. E o raciocínio, ele tem que ser lógico e racional. E aí, ele vai ter a oportunidade de ali, naquele momento, ele sofrer nascer de novo. Que aí a soteriologia é um momento único. Mas esse salto, até que o Kierkegaard, o Søren Kierkegaard fala desse salto, esse salto que o crente dá para nascer de novo é um salto baseado na racionalidade. Porque se o cara vai para uma coisa que ele não vê, é fideísmo, não é fé. Tá? Muito bom. É isso aí, falamos junto. E pessoal, se quiserem, no nosso Instagram é Bússola do Mundo 24H. Acionem lá o Instagram, contato agora do programa, da rádio, vai estar tudo lá, o telefone, o contato do Thales também. Mas Thales, divulga seu Instagram, seu contato, seu número, o que você está fazendo, divulga aí pra gente aí que a gente está caminhando pro final, porque o papo foi rápido e fluiu bastante. O Instagram é Thales, TH, um L só, Thales Política Básica, tudo junto assim, sem acento, Thales Política Básica. Thales Política Básica. Você tem algum projeto? Escola? Tá aberto? Como é que o projeto Paideia, a pessoa, ele já está em andamento e eu estou pensando em abrir novas turmas, mas por enquanto eu preciso formar uma turma bem feita para depois abrir para outras, né? Então, mas eu, abrindo turmas, eu aviso Eduardo, Mariel, aí isso. Isso, vai estar lá no Instagram, pessoal. Nosso Instagram agora é centralizado, o Instagram que é Bússola do Mundo 24H. Mariel, suas considerações? Pastor Thales, foi um prazer
tê-lo aqui conosco. Vai voltar porque ele é a nossa coluna política. Essa notícia aí, o ouvinte então tem que pegar de primeira mão. Não, meio que a gente meia. Eu não assinei o contrato com ele ainda não, mas a gente tá tentando negociar. O passe dele é caro. Porque a quinta-feira é um dia tranquilo pra mim. A quinta é o único dia que eu... Na realidade, a quinta é minha folga. Já não tem já arrumou trabalho já. Então, obrigado, Ed, pelo convite. Sempre estamos aqui e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, sim, pessoal, gente. quiser o contato do Mariel, vai lá no Bússola do Mundo 24H. O meu contato tá lá no Bússola do Mundo 24H. Do Thales vai ser inserido e a gente agradece a participação dos ouvintes que ouviram. É bem redundante isso, né, Mariel? A gente agradece e até a próxima. O próximo tema é metodologia hermenêutica e a sua aplicação no dia a dia, que é com o professor Pastor em Betim. Romeu. O pastor Romeu, isso. Foi meu colega na FAT. Isso aí, um abração, pessoal. Até mais.